10h34. Agora a gente vai até Cruz Alta. A gente tem a participação da professora Margarete Ludwig, ela que é prof da Unicruz, a nossa Universidade de Cruz Alta. Prof, bom dia, obrigada por conversar com a gente. Bom dia, Carla, bom dia aos ouvintes da Rádio 14 de Julho, né? Uma satisfação para nós estarmos participando dessa programação, que sabemos da relevância e da importância do rádio, feito com compromisso, com verdade, com seriedade, né? Então, já de antemão, quero agradecer e parabenizar vocês por essa ótima programação. Prof, a gente que agradece a sua participação. O nosso colega jornalista Wendel fez o contato com a senhora, seu aluno da Unicruz, e o assunto é bastante importante mesmo. É o marketing político digital. Os cuidados que os partidos, os partidários também têm na questão pessoal do eleitor. Então, vamos falar um pouquinho dirigidos a eles. Que cuidados são esses? Carla, nós temos então essa primeira questão que é importante da gente enfatizar, é que nós temos uma eleição totalmente diferente dos outros anos, né? Uma eleição em meio a uma pandemia, uma eleição em que a gente não vai conseguir ter o mesmo contato físico, a mesma mobilização física de rua, enfim. Isso tudo vai passar então pela internet, né? Nós teremos sim uma campanha muito mais digital do que física, né? Para você ter uma ideia, a maioria, nós estamos às vésperas, né, do lançamento da campanha, que é no dia 27, e se você sentar com a maioria dos candidatos, eles ainda não sabem como eles vão proceder nesses 45 dias. Mas o que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer, né? Não dá para fazer reunião, não dá para ir para fazer mobilização. Como é que vai ser essa campanha? Essa campanha ela vai passar, na sua grande maioria, pelo digital. Se tiver mais habilidade, competência, né, e ser mais assertivo, com certeza vai chegar mais no eleitor, vai tocar mais no eleitor. Então, a gente tem visto muito e observado e acredita muito na humanização, né, desses candidatos via digital. Ok, então se tudo vai passar pelas ferramentas digitais, a gente tem 3 ferramentas que são principais aqui na nossa região, né? Facebook, Instagram e a grande ferramenta que é o WhatsApp, então, né? Todos vocês sabem que a internet, ela ainda é um universo em que a legislação ela é muito genérica, ela é muito aberta, né? Então, uma das grandes preocupações dessa eleição é a questão da impugnação, né? E nós vamos ter que ter muito cuidado do que pode e o que não pode. Nós temos algumas brechas na lei que não determina com clareza o que pode e o que não pode. E a questão da desinformação, das fake news, que vai ser um grande problema, essa questão, porque, primeiro, que pelo WhatsApp a gente tem uma dificuldade maior de saber a procedência, né? Segundo, é a capacidade de distribuição em rede. Então, na verdade, saiu um vídeo na rede, quando você vê, já viralizou, já foi compartilhado, já foi redistribuído. E até você conseguir desconstruir essa narrativa, talvez a eleição, o processo de eleição já tenha passado. Então vai ser muito difícil essas duas questões, e os candidatos precisam estar muito atentos, que é a impugnação e também a questão da desinformação, né, conhecida como fake news. Então essas são as duas questões que vão nortear muito forte essa campanha eleitoral. E eu também chamo a atenção aqui, Carla, que é preciso o eleitor ser muito consciente, talvez mais consciente do que em qualquer outra eleição. Justamente por isso, né, o eleitor ele vai ter um papel muito importante, ele precisa estar consciente. Se você recebeu um conteúdo duvidoso, não acredite, né? Vá lá e cheque. Não compartilhe antes de buscar
fontes fidedignas. Quem são fontes fidedignas? São fontes, a origem dessa informação, ela tem que partir de profissionais, ela tem que partir de veículos de comunicação que trabalham com seriedade com essa questão das informações. Então, a gente tem que checar, a gente não pode ir distribuir conteúdo sem ter esse filtro. E o eleitor tem sim essa obrigação, porque você compartilhar fake news, você também tem responsabilidade no mesmo sentido de quem produziu a fake news. Então, a gente tem que ficar atento, porque o eleitor também pode ser penalizado daqui a pouco por estar distribuindo esse tipo de conteúdo. Prof, a gente teve um fato a semana passada aqui na cidade, um fato bastante triste. A gente perdeu 3 jovens da nossa comunidade e se tinha uma expectativa de localizá-los, 2 deles. E as pessoas começaram a mandar áudios pelo WhatsApp com informações erradas, tratando do assunto como se afirmando as coisas que foram localizados, enfim. Eu nem vou entrar muito no mérito da questão, mas o que aconteceu? As pessoas começaram a afirmar situações que envolviam famílias. Uma situação bem complicada, e a gente da imprensa só divulga as coisas como fonte oficial, que é a polícia. Como todas as situações, partidos políticos, tudo que a imprensa divulgar nesse período é fonte, o TRE, o nosso cartório eleitoral, a juíza eleitoral, o promotor, enfim, os partidos políticos. Nós não podemos chegar até a comunidade, como eles dizem, mas está todo mundo divulgando, está todo mundo falando, vocês não vão divulgar? Não, nós não podemos divulgar sem ter a certeza dos fatos. É um cuidado que devemos ter, como a senhora disse, como veículo oficial de imprensa. Não podemos divulgar porque todos estão divulgando. Nós temos que checar de maneira que, quando a gente tiver a certeza, que foi nesse caso que aconteceu, foi à noite, todo mundo divulgou, todo mundo propagou, ninguém quis verificar se era realmente verdade, todo mundo espalhou o áudio. E aí, a imprensa, somente pela manhã, quando veio a divulgação oficial de que realmente esse fato aconteceu, que não era à noite, foi pela manhã, aí sim a gente levou a informação. Mas parece que a imprensa está relutando com a informação. Não é, nós precisamos sempre de fontes oficiais. E no caso, quando envolve falecimentos, quando envolve dor de famílias, a gente não pode ser tão imprudente ao momento de divulgar sem ter a fonte oficial, que nesse caso era a polícia. É um exemplo que eu estou lhe passando, que a gente passou semana passada aqui na cidade, que acende um alerta. Todo mundo quer dar a notícia, todo mundo quer ser portador da informação, mas a preocupação de ser verdade ou não passa longe dessas pessoas. Perfeito, Carla. Eu acho que essa tua colocação, ela é fundamental, e aí vem ao encontro de novo da conscientização social e da reafirmação do jornalismo, né? Que é o que eu digo. A gente passa 4 anos dentro de uma sala de aula pesquisando, estudando e aprendendo a trabalhar uma notícia, né? E nesse aprender a gente tem toda essa técnica e esses processos de elaboração e construção de uma notícia em que tem a seriedade, a verdade como princípio principal, né? Então, que a gente sempre, o nosso fazer está voltado para isso, para a gente checar, apurar, buscar as fontes de autoridade para falar, né? Nesse caso foi a polícia, mas essa preocupação com a verdade, com a seriedade da notícia. O que acontece com as redes sociais, com a internet? Todo mundo foi elevado à produção, todos os que têm conta, enfim, que têm perfil, que estão na internet, foram elevados à condição de produtores de conteúdo, né? Então, a grande problemática é que na internet circula tudo, né? E aí está na capacidade do eleitor, frente a essas eleições, buscar esclarecimentos, buscar querer saber mais.
buscar a verdade. E aonde que se busca? Se busca, sim, nos veículos oficiais. A imprensa, eu tenho essa convicção que ela vai viver uma reafirmação com essa questão das fake news, né? O fact-checking, que é o que a gente sabe fazer muito bem. Por quê? Porque as pessoas, vai chegar um momento que elas vão se dar por conta que elas não vão poder mais acreditar em qualquer coisa que elas recebem. Então é muito sério isso, né? E que a informação, ela tem que ser tratada com seriedade. Uma inverdade pode levar à morte de uma pessoa. Né? Eu começo sempre uma palestra que eu tenho sobre fake news. Fake news mata. Fake news mata. A gente tem que levar com seriedade tudo isso. Inclusive, queria chamar a atenção que já passou no Senado, que está sendo discutido um projeto na Câmara dos Deputados sobre essa questão das fake news, em que se há uma proposta que, além de toda a questão de regulamentação, penalização, enfim, que os jornalistas que produzirem, checarem notícias para as plataformas, eles serão remunerados por essa checagem, também tentando valorizar mais o jornalismo, o jornalista diplomado e toda essa questão da seriedade que a gente precisa ter com a notícia, né? Não dá para acreditar em qualquer áudio, não dá. E aí a gente vê muito essa cobrança, Carla, e isso me entristece bastante, essa cobrança realmente assim, mas o veículo ainda não noticiou, está todo mundo falando, né, que nem se dizia. Mas é porque o veículo está checando, né? O veículo se preocupa com a verdade. Então essa é a diferença. Na verdade, às vezes a gente demora um pouco mais para colocar a informação, porque está checando. O copiar, colar, ele é muito usado pelas pessoas, só que a gente, como tem esse papel, tem a formação, como a senhora disse, a gente passa 4 anos numa faculdade, às vezes faz uma especialização, um mestrado, um doutorado, e tem aquela experiência no assunto, na trajetória. Então, embora a pressão para divulgar, a pressão para que também dê a notícia, não pode ser priorizada no momento antes da checagem. A gente tem que cuidar muito isso, porque quando está tudo bem, está tudo bem. Mas caso dê algum problema dessa informação ser errada, quem responde? O veículo. Exato. E é o que você comentava também, Carla, que nós no jornalismo, a gente transita por as diferentes áreas, né? E quando você pega, por exemplo, essa questão de segurança, que envolve polícia, que envolve família, que envolve a vida das pessoas diretamente, isso é muito sério, né? Como que você vai, de certa forma, divulgar uma informação que você não tem certeza? Você também precisa se colocar no lugar da família dessas pessoas, né? Então aí que entra a ética, a moral, enfim, e toda a seriedade que o jornalismo precisa ter. A gente conversou naquele dia com o delegado de polícia regional aqui, o Dr. Sandro, e ele nos colocou que a internet está longe de ser a terra de ninguém, que se apurado que as pessoas tinham outras intenções, elas podem ser punidas. Então, agora a gente falando em eleições, também a internet, como já foi afirmado aqui várias vezes pelos profissionais da polícia, não é a terra de ninguém. As pessoas poderão responder por fake news. Com certeza, nós já temos, né, uma legislação bem clara sobre isso, e acredito que vamos ter novas regras ainda também pautando essa eleição nesse sentido, né? Bem como eu disse, se você compartilhou a informação, você também pode ser responsabilizado, assim como quem produziu a informação, né? Assim como se você enviou esse áudio que você recebeu, que não é verdadeiro, que você tem alguma dúvida, que você replicou isso para os seus amigos. Então, há sim um sistema muito, muito ágil, inclusive, porque eu, inclusive, vivenciei isso com um dos meus assessorados, né, que eles já tentaram fazer isso, dar um golpe com um cunho eleitoreiro na família dele, e em 2 horas ele foi lá e denunciou, fez o boletim.
a Polícia Civil descobriu, então, a origem, né, dessa fake news. Então, hoje a gente tem toda uma tecnologia também a serviço, né, da segurança, da polícia. Então, cuidado, gente, cuidado mesmo nesse sentido de se envolverem nessas questões de fake news. E isso vale tanto para os candidatos, ainda na sua pré-candidatura agora, mas que em breve serão candidatos, né, quanto para os seus eleitores também, né, gente? Então, são os dois lados que podem e devem ser responsabilizados, tá? E na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral, ele está muito preparado para essa questão das fake news, por saber que é uma eleição totalmente digital, né, diferenciada, então ele já vem se preparando para isso. Então, é bem importante a gente levar com seriedade a informação nessa eleitoral. Não diria importante, é fundamental para a gente chegar até o fim do pleito, ainda tendo uma candidatura, né? Porque aí, além de toda a questão da desinformação, tem a questão da legislação em relação à impugnação. É muito sério isso, gente, né? A lei, ela está bem rígida, bem dura, e ela tem algumas brechas em relação ao que pode e o que não se pode fazer. Então, eu sempre digo isso, tenha sempre um assessor jurídico junto, né, consultando, tenho meu plano de comunicação aqui, a minha estratégia, eu vou fazer isso, eu posso fazer? Né? Qual é o cunho desse conteúdo? Respaldo com assessoria jurídica, porque realmente a legislação, ela deixa algumas brechas, mas por outro lado você pode ser questionado. Então, eu acho que o grande desafio dessas eleições é levar a informação até o nosso eleitor, é chegar com informação até o nosso eleitor, com informação verdadeira, né, e dentro da lei. Eu acho que esse vai ser, assim, o grande desafio dessas eleições 2020, que serão eleições históricas, com certeza, não tenho medo de afirmar isso. Acompanhando um pouco esses bastidores, né, serão eleições históricas do Brasil. Acho que nunca mais a gente vai esquecer, né, esse ano, com certeza, em função da pandemia, mas nunca mais a gente vai esquecer essas eleições, que elas também vêm nos ensinar muito sobre o fazer político. Prof, eu não sei se a senhora consegue se posicionar um pouquinho diferente, começou a ficar com um sinal um pouco difícil a sua colocação. Eu tenho outra pergunta, a sua opinião, na verdade. A senhora acha que o digital hoje pode eleger um representante apenas pelas redes sociais? É uma pergunta bem difícil, tá? Mas o que eu posso te afirmar? Que hoje não tem campanha eleitoral sem o digital. Então, não é que só o digital vai te eleger, mas se tu não tiver o digital junto contigo nesse processo, possivelmente você não vai alcançar o sucesso, né? Porque, veja bem, daí tu vai me dizer assim, não, Prof, mas olha lá, vamos pegar uma comunidade de interior, pequena, um município lá que tem 2.000 habitantes, né? Que todo mundo se conhece, todo mundo se visita, que a maioria nem tem internet. Ok, né? É uma comunidade diferenciada, enfim, mas em algum momento tu vai ter que se utilizar da ferramenta. Tu não vai conseguir visitar 2.000 pessoas, você nem pode nessa situação. E aí eu chamo a atenção, Carla, para uma coisa bem importante. O que a gente observa com o aquecimento das eleições, com o avanço do período de pré-campanha chegando numa campanha? A gente observa que os próprios candidatos, eles estão nessa angústia, e por estarem nessa angústia de como vou fazer, como é que eu vou converter isso, eu não sei fazer, né? Sempre fiz campanha olhando no olho, subindo no palanque, reunindo um monte de pessoas, e agora como que eu vou fazer? Nessa angústia, o que a gente percebe? E há essa muitas vezes vontade, e até está sendo feita muito essa questão das visitas, de reuniões presenciais, né?
Então, que se tome esse cuidado. Porque isso pode desencadear uma crise muito grande dentro de uma campanha ou de uma candidatura, né? E podendo até ser usado como uma fake news no que se pode fazer, no que não se pode fazer. Cada município hoje tem seu decreto, nós temos um decreto maior, estadual. Então, que a gente tenha cuidado, né? Isso é fundamental. Ah, mas eu só estou fazendo uma janta com os amigos. Não pode fazer janta com os amigos. Nós estamos num período de pandemia, né, de distanciamento. Então, tem que cuidar. Já imaginou se essas fotos, simples jantas dos amigos, elas são usadas de forma equivocada, acabam indo para a rede social, para o WhatsApp, enfim, pode denegrir a tua imagem, pode comprometer uma campanha, né? Então, o que eu quero te dizer, Carla, que até por motivos de segurança, tá? Essa campanha, ela deve ser digital. Claro, vão ter situações pontuais, tomando todos os cuidados, né? Mas, em linha geral, antes a campanha ela era física. Hoje, o caminho da campanha principal é no digital. A gente não pode colocar a vida das pessoas em risco. E nesse colocar em risco envolve todo um contexto que você pode facilitar uma fake news, que você pode gerar uma crise, né? Daqui a pouco, né, Deus o livre, eu estava contaminada, eu sou candidata, não sabia, visitei uma família e contaminei aquela família, e daí, como é que a gente faz, né? Então, é uma eleição que ela passa muito por essa questão da segurança. As pessoas querem ter segurança sanitária, né? Gerando nessa pauta de saúde e economia. É isso que as pessoas querem. Então, acho que não coloque essa campanha em risco pensando nessa questão do físico. Acho que aposte no digital, é o que nós temos para fazer por hora. Assim, é essa adaptação. Todos os setores passaram por essa adaptação, né, Carla? Hoje nós vamos fazer um evento, a gente faz pelo Google Meet, a gente faz por outras plataformas digitais, né? Então, todo mundo se adaptou de certa forma. E o contexto eleitoral vai ter que se adaptar, não tem outro caminho. E eu afirmo, e eu tenho assim, essa convicção em afirmar que quem tiver mais habilidade, competência e mais assertividade no sentido de humanização nas redes sociais, com certeza vai sair na frente. Prof, a gente já pode avaliar o candidato de acordo com o que ele publica, o que ele envia, também falando mal dos outros candidatos, denegrindo a imagem dos outros, ao invés de fazer a campanha dele, já trazendo colocações de outros candidatos. Aí já está uma maneira da gente avaliar que tipo de gestor, que tipo de prefeito, vice ou vereador nós teremos dali para frente? Exato, eu acho que a gente vive também, Carla, um momento da nova política, o que as pessoas querem, uma política diferente, né? E nessa política diferente, pelo que a gente observa, ela tem espaço para as pessoas que realmente têm um posicionamento da diferença, que vêm falar do seu projeto, da sua história de vida, das suas defesas, né, como política ou político. Então, acho que essa questão dos ataques, do falar mal do outro, isso já faz parte da velha política, né? Acho que essa nova mentalidade, essa nova cultura que tantas pessoas querem, ela vem ao encontro de novas propostas, né, do fazer, da história do candidato, né, do meu diferencial, do porquê que eu represento, então, ou posso representar você nos diferentes poderes. Eu acho que não se tem mais espaço para aquela política de ataque, né? Eu acho que as pessoas estão cansadas disso. As pessoas querem saber o que o candidato tem, qual é a solução que o candidato tem para apresentar para ela, né? E colocando agora na condição de eleitor, eu vejo muito isso. Eu acho que o candidato tem que se perguntar isso. Qual é o dilema, qual é o problema que o meu eleitor tem? E qual é a solução que eu tenho que apresentar para ele?
né? Que nós precisamos, com urgência, começar a pensar a política como ela deve ser pensada, não como politicagem, né? Mas sim uma política séria, de muito trabalho, né? De conhecimento, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Eu acho que o político tem que estar preparado, tem que conhecer o funcionamento dos poderes, tem que ter propriedade sobre aquilo que está defendendo, né? Tem que ter uma relação com aquilo que está defendendo, né? Eu me lembro que na eleição passada, de 2016, a causa animal foi uma causa muito utilizada, né, dentro das campanhas. E muitos dos candidatos não tinham uma construção, uma história dentro da causa. Acabaram se utilizando da causa porque ela era uma causa que estava em voga na sociedade. Então tenham cuidado com isso, né? Procurem a sua essência, o que vocês sabem fazer, o que vocês sabem defender. Eu acho que é por aí que passa o sucesso de um pleito, de uma eleição. Prof, agradecemos muito a sua disponibilidade de conversar com a gente. Já vamos marcar para a próximas semanas uma nova entrevista para a gente voltar a abordar esse assunto. Fake news é um assunto bastante presente e a cada dia ele vai ficar mais ainda e nós precisamos, como imprensa, combatê-lo com informação. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o espaço, né? E eu que digo isso, eu acredito muito que conhecimento a gente tem que dividir, a gente tem que discutir, a gente tem que compartilhar. E eu fico muito feliz por esse espaço, porque eu acho que é isso, a gente tem que informar para tentar educar, né, as pessoas, a nossa comunidade, e a gente aí conseguir desenvolver a nossa região, os nossos municípios da melhor forma. Muito obrigada, então. Até a próxima. Até mais. Nós conversamos com a professora Margarete Ludwig, ela que é jornalista, especialista em gestão e estratégia empresarial, mestre em docência universitária, mestre em práticas socioculturais e desenvolvimento social na Unicruz. A experiência profissional, editora-chefe do jornal Hoje, do SBT, também assessora de comunicação e imprensa na Câmara de Deputados e redações institucionais da Confederação Nacional da Indústria e correspondente em Brasília da Rádio Sul Brasileira. Ela é docente do curso de jornalismo da Universidade de Cruz Alta, da nossa Unicruz, e coordenadora de pós-graduação e assessoria de comunicação e marketing com ênfase em mídias digitais da Unicruz.